Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, senhoras e senhores, pós-feriado, dia 16 de novembro de 2021, 8 horas 22 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, está começando a nossa abertura de mercado pelo Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Bom dia para você que já está conosco. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que a nossa abertura de mercado, o nosso Bom Dia Agronegócio, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, apoio importante para nós. Temos também, lembrando, né, vocês que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas. Então, as perguntas que vocês vão fazendo, as suas dúvidas, as suas sugestões, os seus comentários também estão sendo recebidos ali pela Letícia, para que a gente possa ir respondendo vocês ao longo do nosso Bom Dia Agro, tá certo? Então, estamos aqui já começando a semana efetivamente. Ontem estivemos ali de plantão, não é? Para trazer o andamento das bolsas internacionais. E hoje vamos aqui retomando, melhor dizendo, a nossa programação ao vivo, tá certo? Já vou te adiantar uma situação. Nessa terça-feira, entre hoje e amanhã, acontece o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Vai acontecer aqui na cidade de Campinas, aqui do lado da nossa sede em Valinhos. Então, a nossa equipe já está a caminho lá do ENCA 2021 para começar a trazer para vocês as informações direto de lá. E amanhã faremos o Bom Dia Agronegócio direto do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Então, boas informações chegando para você também das mais diferentes partes do Brasil nessa semana, tá certo? O pessoal do Direto na Fazenda. Oi, Carla Mendes. Em Goiânia, muita chuva. Como é que tá o plantio? Tá atrapalhando, não tá? Tá sendo bom para o desenvolvimento das plantas? Eu imagino que sim. Assim como o pessoal do Direto na Fazenda mandou de onde estão falando, mandem vocês também para nós até onde estão chegando as nossas informações. Mande a sua cidade, seu estado, mande as suas condições climáticas para a gente saber como é que tá Brasil afora. Não se esqueça que o nosso chat está aberto também ali no YouTube. Você pode conversar conosco ali também, tá certo? Fiquem à vontade que as linhas de comunicação estão abertas por aqui. Vamos ao que interessa, vamos fazer uma rodada ali nas cotações, saber como é que estão as principais commodities agrícolas e as não agrícolas também, né, metálicas e energéticas, extremamente importante. Para a soja, dia de realização de lucros, mercado trabalha estável do lado negativo da tabela. O primeiro contrato agora, que é o janeiro, 12 dólares e 54 centos por bushel, uma pequena baixa de 0,09%. O milho sobe um pouquinho, também estável, mas do lado positivo, 0,07% de alta, para valer 5 dólares e 75. O trigo, 8 dólares e 23, cai um pouquinho, 0,7%. Bolsa de Nova York, perdão, tudo em alta. Temos o açúcar com 0,7% de alta, 19 centos mais 88 por libra peso. O algodão, 1 dólar e 17 mais 98, alta de 0,31%. O petróleo, 0,5% de alta para valer 80 centos mais... 80 dólares e 15 centos para o barril, isso olhando para o WTI. Quando a gente olha para o Brent, a alta de 0,63% para valer 82 dólares e 58 centos agora. O gás natural segue a sua trajetória altíssima, né? Neste momento tem 3,2% de alta, o ouro sobe 0,5%, a prata 0,61%. O cobre tem alta de queda de 0,3%, tá? O dólar index hoje sobe 0,2% nesta manhã de terça-feira. Vamos dar uma olhadinha também no mercado futuro chinês, bolsa de Dalian, porque o que acontece por lá tem bastante importância também. Então, bolsa de Dalian, farelo em alta, óleo de soja em alta, milho em alta, suíno vivo em queda, perdeu 2,13% o suíno vivo na bolsa de Dalian nesta terça-feira. O minério de ferro caiu também 1,1% de baixa para o minério de ferro na bolsa de Dalian. E o óleo de palma na Malásia, 0,38% de alta, levantamento da Agriinvest Commodities. Vamos dar uma olhadinha também nos derivados da soja, porque eles são a bola da vez e a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Então vou abrir aqui
a tela da Bolsa de Chicago para a gente ampliar então a nossa visão. O óleo sobe 1,31% nessa manhã de terça-feira para o primeiro contrato, que vale 58,00 mais 77 por libra-peso, e veja que o petróleo acompanha o óleo de soja acompanha o andamento do petróleo, que nesta manhã de hoje também opera em campo positivo, subindo. O óleo, inclusive, sobe mais do que o petróleo. E o farelo de soja tem uma pequena alta, de 0,27%. E eu acho até que nós poderíamos começar o nosso Bom Dia Agronegócio, depois de passado ali pelos preços, né, o entendimento de todos os mercados, como é que estão se comportando hoje. Vamos dar uma olhadinha como é que está o farelo e vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque de fato é o que mais chama atenção e de fato é a bola da vez agora. Nós temos um problema com o farelo de soja bastante atrelado a 3 fatores, principalmente esse também, inclusive, é um levantamento da Agriinvest. Nós temos problemas logísticos, né? Essa dificuldade nos containers. Nós temos a dificuldade, problemas com a produção de aminoácidos e vitaminas na China, e nós temos também problemas logísticos nos Estados Unidos. Então, todos esses fatores juntos, eles se alinham e dão espaço para esse rally nos preços do farelo de soja, que foi de 11% em uma semana. Agora, a Agriinvest, que é uma das principais consultorias, né, do Brasil, quando o assunto são mercados agrícolas, principalmente olhando para o complexo soja, a gente tem a questão logística nos Estados Unidos que está bastante complicada. Segundo o levantamento da Agriinvest, perceba, o índice de pedidos em atraso, tanto do setor industrial como de serviços, continua lá em cima. Na mesma linha, quando se observa o relacionamento entre os pedidos em atraso com os estoques dos clientes, é possível perceber que a economia americana nunca presenciou tamanha falta de insumo na mão de quem produz, salvo em tempos de guerra ou hiperinflação, tempos de tabelamento de preços no governo Nixon. No entanto, ontem lemos aqui uma notícia, segundo a Agriinvest, que a deixou mais otimista. A Tyson Foods, que é a maior processadora de carne dos Estados Unidos, afirmou que a falta de trabalhadores está diminuindo e segundo a fala do seu próprio CEO, o pior momento já ficou para trás. Assim, juntando as peças, podemos imaginar que daqui a pouco a falta de caminhoneiros, caminhões, operadores de armazéns e estivadores portuários também deve ficar para trás. Se isso for verdade, a falta de farelo também vai ficar no passado. Então temos que acompanhar essa crise de mão de obra, essa crise de logística de transporte que vive os Estados Unidos. Realmente uma situação bastante preocupante. Então, enquanto isso, a gente vê essa escassez de farelo lá nos Estados Unidos. Na China não é diferente. Os estoques tanto de farelo de soja quanto de óleo de soja estão baixos por lá. Mas ainda, segundo um levantamento da Agriinvest, a China está bem coberta de soja até o final de janeiro e razoavelmente bem coberta para fevereiro e março, né? Então a gente tem que entender como é que toda essa falta de farelo vai se refletir na preocupação em preços e maior demanda por grão para ser processado virar farelo, né? O mercado de óleos vegetais também está aquecido. Veja que o óleo hoje subiu na bolsa de Dalian, sobe na bolsa de Nova York, o óleo de palma também subiu lá na bolsa da Malásia, então o mercado de óleos vegetais também é importante suporte para o grão da soja, né? Mas a gente precisa ver como é que essa demanda vai se comportar pelo grão para que os derivados então sejam produzidos, para a gente entender o mercado. Então, a Agriinvest nos fez um resumo que é bem simples para a gente entender o atual momento. Veja, com a alta da soja na CBOT nas últimas 2 semanas, perceba que as últimas 5 sessões foram de altas consecutivas e boa parte delas puxada pelo farelo. Na sexta-feira, o farelo subiu mais de 3% e somente na última semana mais de 7%, e ontem voltou a subir, ajudando a puxar os preços do grão. O clima benéfico na América do Sul, estamos plantando em ritmo recorde, e a posição dos crushers na China confortável para os próximos 4 meses, os prêmios da soja
provavelmente irão pagar a conta, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ou seja, podem sentir uma pressãozinha, tá? Se os futuros da soja permanecerem acima dos 12 dólares por bushel, que é o caso que nós temos observado agora na Bolsa de Chicago, prêmios negativos no Brasil para a safra passam a ser um cenário totalmente plausível. Então, atenção a essa questão dos prêmios, tá certo? A gente vai desdobrar isso ao longo do dia, vai te trazer uma matéria mais completa, portanto, sobre os prêmios para a soja. Vamos olhar as cotações agora. Todas elas perdendo um pouquinho, de 2,5 pontos a 3,75 pontos, certo? Janeiro tem 12 dólares e 54, março 12,65, o maio 12 dólares e 75 e o julho 12 dólares e 80 cents por bushel. Perceba que quando a gente olha, a gente vê preços de fato bem acima já dos 12 dólares por bushel. A gente está falando de uma banda aqui de 12,54 a 12,80. E os analistas falavam, se conseguisse manter acima dos 12, vai testar um intervalo dos 12 aos 12,50. Conseguiu se manter nisso, vai testar um pouquinho acima. Por isso que a gente já vê o maio nos 12,75 e o julho nos 12,80. Agora, como é que os prêmios vão reagir? É isso que a gente vai ter que entender. Porque Chicago, portanto, volta a subir. Hoje, segundo ainda os analistas e consultores de mercado, é um dia de realização de lucros. Tivemos aí 5, 6 sessões consecutivas de alta, né? O farelo um pouco mais tímido hoje, altas mais modestas, né? O óleo já sobe mais forte, sobe mais de 1%, bastante atrelado ao petróleo. Então, atenção a essa demanda pelo grão, para a gente entender como é que fica isso. Portanto, não dá para desviar os olhos dos derivados. Não deixe de acompanhar o movimento dos derivados. Isso é determinante, tá bem? Bem como os prêmios, principalmente para vocês que estão aqui no Brasil, não é? E ao lado de tudo isso, naturalmente, vamos somar a questão cambial, né? A questão cambial. Hoje o mercado financeiro no Brasil retoma os seus negócios. Vamos ver como é que o dólar abre. Na última sexta-feira, fechou com 5 dólares ou R$ 5,46, com uma alta de 1%. Tá bem? Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado de milho? Vamos ver como é que estão as cotações nessa manhã de terça-feira. O dezembro, 5 dólares e 75, um ponto mais 25 de baixa. O março, 5,83, perdendo um ponto. O maio, 5 dólares e 86, queda de um ponto mais 75. O julho, 5 dólares e 88, perde um ponto agora. No mercado brasileiro, a movimentação não é muito diferente, principalmente se a gente olha para o mercado futuro, na B3. É um momento de acomodação das cotações, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as últimas referências para a gente entender o que a gente pode esperar para essa manhã de terça-feira, também no mercado futuro aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Bom, na última sexta, né, dia 12, tivemos o novembro fechando com R$ 83,38, o janeiro R$ 85,90, o março R$ 86,25 e o maio R$ 82,62 por saca. Tivemos também um movimento de alta, somente o contrato novembro recuou, os demais contratos fecharam em alta e altas de mais de 1%. Então, nós temos um momento onde as cotações seguem em patamares elevados, permanecem acima dos R$ 80, tentando, né, se aproximar dos 87, 88, até os R$ 90, que são as sinalizações de fato que os analistas e consultores de mercado nos deram, mas ainda segundo esses especialistas que estudam este mercado, os preços do milho tendem de fato a ficar próximo dos R$ 90, mas só tem força para superar esse patamar diante de uma desvalorização da nossa moeda, ou seja, o dólar teria que subir mais para puxar mais ainda os preços no mercado futuro e, consequentemente, no mercado físico. E o mercado físico está bem próximo desses patamares, não está muito distante do que a gente observa no mercado futuro. Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas referências do mercado físico, salvo naturalmente alguns locais onde
A gente já tem um plantio da safra de verão bem adiantado, onde a gente tem uma realidade de oferta e demanda um pouquinho diferente, como é o caso, por exemplo, de praças do Mato Grosso, onde a gente vê valores variando entre 71 e 74,50 para o físico disponível, tá? Agora, se a gente vai para Castro, no Paraná, são R$ 82,00 por saca. Panambi, no Rio Grande do Sul, R$ 82,00. Não Me Toque, 81. Rio do Sul, Santa Catarina, onde a demanda é muito forte, R$ 83,00, né? E aí, por aí vai. Mato Grosso do Sul, onde você tem uma oferta um pouco mais abundante e a demanda é diferente dos estados do Sul, onde a produção de proteína é muito forte, né? Você tem, portanto, esse diferencial. Quando a gente olha para os portos, a gente tem Porto de Paranaguá com R$ 84,00, certo? Campinas, São Paulo, 82. Então perceba, a paridade de exportação com o mercado físico já não está tão distante quanto a gente já viu acontecer este ano, tá? Deixa eu ver que eu acho que a gente já tem uma nota importante aqui do CPEA falando sobre o nosso mercado. Comprador segue retraído, preços continuam em queda. Veja o que diz o CPEA nesta manhã de terça-feira. O movimento de baixa continua sendo observado nos preços internos do milho, de acordo com informações do CPEA. De 5 a 12 de novembro, na última semana, o indicador, que tem base Campinas, São Paulo, recuou 4,5%, fechando a R$ 82,75 por saca na última sexta. Então é com esse preço que a gente larga essa semana, né? Já que ontem foi feriado aqui no Brasil. Compradores seguem afastados do mercado spot nacional. Do lado vendedor, alguns analisam a necessidade de fazer caixa e outros estão mais dispostos a negociar, visando liberar espaços em armazéns para a entrada da safra de verão. Não se esqueçam, isso vale para a safra de verão tanto de milho quanto da própria soja, que esse ano deve chegar mais cedo, dado o plantio recorde que vem registrando, portanto, nesta temporada, né? Vamos lá. Além disso, as exportações seguem desaquecidas e as estimativas divulgadas na semana passada pela Conab indicaram possível boa produtividade na safra 2021-22. Então, não só a chegada mais cedo das safras, como também temos toda a condição esperada de boa produtividade do milho para essa temporada, caso as condições climáticas continuem favorecendo o desenvolvimento dos nossos campos aqui no Brasil, certo? Então, temos esse quadro, estamos acompanhando, vamos entender como é que as coisas ficam neste momento, tá certo? Este é o mercado do milho, portanto, segundo informações do CPEA, dos nossos analistas e consultores de mercado, que estão sempre conosco, e todos os dias, às 4h30, a gente tem o fechamento do mercado de grãos aqui pelo Notícias Agrícolas, onde também chegam informações, portanto, importantes para você que nos acompanha por aqui, tá certo? Bom, deixa eu ver se eu consigo já responder o Valmar. Talvez não consiga respondê-lo de pronto, mas a gente pode tentar. Olha só, Valmar, você me perguntou sobre o horizonte no mercado do arroz, né? Segundo também informações do CPEA, nós temos ali as nossas exportações que continuam bastante firmes. Hoje a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, vai nos trazer uma atualização da balança comercial de novembro, nesses primeiros dias úteis, portanto, né? Nessa segunda semana já de novembro, os dados saem hoje às 15 horas, horário de Brasília, mas aqui no nosso mercado brasileiro, a liquidez está baixa. Se lembram que eu falei isso para vocês na sexta-feira? O CPEA, portanto, confirma. Olha só, boa parte dos produtores está afastada do mercado spot, ao passo que os compradores buscam negociar apenas pequenos lotes, né? Esses demandantes, contudo, seguem pressionando os valores. O indicador Exalc, que contabiliza ali, né, no seu padrão para fazer esse índice, 58% de grãos inteiros com pagamento à vista, recuou na parcial de novembro e encerrou a R$ 65,76 por saca na última semana. E a gente tem indicadores bastante semelhantes a esses, né? E a gente tem realmente essa liquidez, essa contenção dos compradores agora, né? É natural. E a gente precisa ver como é que os vendedores estão se comportando. Vamos abrir aqui as cotações do arroz, aí eu vou te dar uma referência da última sexta-feira, tá bem?
Bom, o indicador CPEA-Exalc na última sexta fechou ainda em R$ 65,46 por saca de 50 quilos, tá? Teve uma baixa de 0,32%. Quando a gente olha para a média do Paraná, são R$ 85,76 por saca. No mercado físico, a gente tem preços que variam de 64,80, que é a média do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, e chegando até R$ 90 por saca, já para saca de 60 quilos, R$ 90 por saca. A referência, por exemplo, de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, referência do IEA, Instituto de Economia Agropecuária, tá? Então, perceba que a gente tem um mercado bem mais contido agora, com variações modestas. No mercado físico, na última sexta-feira, as cotações fecharam sem variação, né? Estáveis, sem mostrar grande mudança. Então, a gente está de olho nisso tudo, tá? Todas essas cotações, Valmar, você encontra no nosso site, tá? Eu vou deixar para você aqui o caminho para fazer essa busca, tá? É muito simples, lembrando que ela é atualizada todos os dias, tá? Ó, menu, cotações arroz, tá? Ali todos os dias referências sendo atualizadas para você das mais diferentes praças e dos mais diferentes mercados, tá bem? Pessoal, outra sugestão que eu quero dar para vocês de conteúdo é essa situação toda que eu detalhei sobre o farelo, ela está ainda mais detalhada no fechamento do mercado da última sexta-feira. Eu vou colocar aqui o título da matéria para vocês e o caminho para encontrá-la, tá? Ó, é muito simples. E esse perfil que eu tô comentando aqui, ó, ele também é bastante simples de vocês encontrarem. @jornalista da soja vai seguir esse perfil no Instagram. Ali a gente concentra todas as informações deste mercado, tá bem? Olha só, vai procurar por esse título aqui, ó. Dados muito detalhados pelo Vitor Martins, que é Risk Manager da Headpoint Global Markets, tá? Ele vem falando já há bastante tempo sobre essa situação do farelo, e aí vai procurar por este título. Vale a pena você entender o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que se espera da Argentina, que também pode trazer bastante preocupação, tá? Compra de cereais Paraná. Tendo rodado em alguns produtores, identifiquei que está dando uma queda de 30% na produção do feijão na região do Paraná. Você tem algo a dizer a respeito? Olha só, a gente não tem esse número agora, mas já vou colocar aqui, viu, pessoal do Compra de Cereais Paraná, é o perfil. Eu vou já colocar isso aqui na nossa pauta e vou levar essa pergunta para os especialistas, saber como é que está a situação lá no Paraná, se realmente a gente já tem essa perda e como isso poderia impactar nos mercados, tá certo? Vou colocar aqui na nossa agenda, vamos trazer um boletim de feijão e eu vou atualizando vocês por aqui, tá bem? Obrigada pela colocação. Vamos entender principalmente como isso vai impactar no mercado e naturalmente na demanda que a gente vai trazer para os consumidores agora, né? Mike, bom dia, cheguei agora, falaste do trigo? Ainda não, mas podemos falar. Bom, o trigo está num momento de preços bastante elevados no mercado global, né? Não é só nos Estados Unidos, ou só na Europa, ou só no Canadá, não. Né? A gente tem preços altos em todas as bolsas onde o trigo é negociado. Em algumas bolsas, os preços estão testando as mais altas cotações em 20 anos, né? É um rally importante também, porque a gente teve uma quebra de produção, Mike e amigos, no trigo, que se estendeu nas principais regiões produtoras do mundo, né? Da Rússia ao leste europeu, passando pelo Canadá, passando pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós tivemos, no entanto, uma safra recorde e ela começa a ser bastante competitiva também para exportação e para uma utilização que não é muito usual pelo trigo brasileiro, mas é justamente essa oferta muito escassa e preços bastante elevados. Então a gente ainda tem esse momento. Vamos abrir aqui a Bolsa de Chicago para você entender o que eu estou dizendo. Neste momento, uma pequena realização de lucros, mas todos os contratos acima dos $8 por bushel. Então a gente está falando de $8,23 para o dezembro, para o março $8,33, o maio $8,36 e o julho $8,19. Vamos abrir aqui o mercado físico para você ter uma... Deixa eu até marcar aqui o seu arroba, tomara que você ainda esteja nos acompanhando. Mike
Lalex Bervig. Trigo, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês, então, as cotações do mercado físico do trigo, né? Bom, indicadores CPEA, fechamento da última sexta. Paraná, R$ 1.605 mais 82 centavos por tonelada, uma pequena alta de 0,01%. Agora, a média do Rio Grande do Sul, alta na última sexta de 1,04% para R$ 1.509 mais 50 centavos por saca, tá? Atenção total. Bom, mercado físico, a gente tem preço da saca variando de 81 a 96 reais. 81, referência do mercado físico em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, ou na última sexta uma queda de 1,82%, e 96 reais na máxima aqui do nosso mercado físico, em 96 em Castro, no Paraná, estável, sem variação, tá? Mais uma vez, volto a dizer, todas essas cotações disponíveis para você e atualizadas diariamente. Vou deixar aqui o caminho para vocês encontrarem essas informações, tá bem? Ó, menu, cotações, trigo, ok? Então, ali vocês têm todas as informações sobre o trigo. A Shirley me pergunta, Carla, e o café? Entrei agora. Vamos falar de café então, né? A gente já vai te trazer essas informações já. Shirley e amigos do café, vamos dar uma checadinha como é que tá o mercado hoje. Vamos abrir a Bolsa de Nova York por aqui. Mercado em alta nessa manhã de terça-feira. O contrato dezembro, $2,23 mais 30 por libra peso, 0,25% de alta. O março, $2,25 mais 35, 0,16% de ganho. O maio, $2,26 por libra peso, uma alta de 0,22%. O julho sobe um pouquinho menos, 0,07% para valer $2,25 mais 80. Senhores, o café segue refletindo os seus fundamentos bastante apertados, fundamentos que são bastante sólidos quando o assunto é a escassez de oferta, a oferta restrita e a preocupação com as próximas safras, principalmente a safra que vem, né? Então tudo isso dá suporte para essa manutenção do movimento de alta para as cotações. Alguns analistas chegaram a falar nos últimos meses em preços aí diante de possibilidades de chegar aos $3 por libra peso, não descartam essa possibilidade em função desses fundamentos bastante fortes. Ontem o mercado subiu forte na Bolsa de Nova York, o contrato março disparou, registrou uma alta superior a 8%, justamente com preocupações com o tamanho da oferta brasileira e apesar das chuvas que chegam aqui no Brasil, ajudando a recuperar a força do nosso parque cafeiro, mas é insuficiente esse volume de chuvas, que são bons volumes, mas insuficientes para esse momento onde há uma preocupação forte, muito forte, com a fragilidade dos nossos cafezais diante de tantos problemas de clima que eles enfrentaram na última temporada. Então, diante disso, a gente continua vendo esse movimento de alta. E perceba que hoje as cotações seguem subindo, mesmo tendo subido ontem 8% na Bolsa de Nova York. Também temos preocupação com a oferta de café na Colômbia, que é o segundo maior produtor de café arábica do mundo, né? Na última semana, a Federação de Cafeicultores da Colômbia cortou sua estimativa de café para algo entre 13 e 13 milhões e meio de sacas, de uma estimativa anterior que era de 14 milhões. Uma vez que, ao contrário do que aconteceu aqui, o excesso de chuvas na Colômbia preocupou e trouxe redução na produtividade do café, tá? Então a gente tem problemas também com a questão climática em vários países produtores, não é só Brasil e Colômbia, outros polos importantes de produção mundo afora têm esse quadro de preocupação aí com todo esse problema climático e a gente vê essa situação. Olha só o que diz o ex-presidente da Cochupé, o seu Carlos Paulino, que é um grande conhecedor do mercado cafeeiro brasileiro e mundial. Olha só, em entrevista ao Notícias Agrícolas, ele afirmou que o mercado ainda não percebeu o tamanho do problema que a próxima safra de café vai enfrentar,
com uma forte quebra na produção. Produtores de várias regiões já relatam que, apesar da boa florada, nós vimos as imagens aqui, são lindas, são espetaculares, mas essas floradas não vingaram. Isso é muito sério. O pegamento está baixo e a quantidade de abortamento dos chumbinhos, que é, né, os chumbinhos que se tornam grãos de café, é muito expressiva. Por isso que a gente tem essa continuidade dos movimentos de alta, que se refletem em movimentos de alta para os preços aqui no Brasil também, diante, inclusive, de um dólar que na última semana fechou com R$ 5,46 e tende a seguir bastante volátil, uma vez que temos todos os problemas que temos aqui no Brasil, algumas incertezas na economia, algumas incertezas grandes e fortes na política e um ano de eleições presidenciais no ano que vem. Então, os analistas, os economistas, né, os especialistas em dólar falam, devemos ter muita volatilidade ainda no ano que vem. E com tudo isso, senhoras e senhores, apertem os cintos porque não vai ser diferente para o café, tá bem? Então estamos aqui acompanhando. Bom, essas são as informações do mercado de café, 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Cana-de-açúcar aqui no país. Para cana, a situação é bastante semelhante, viu? Deixa eu ver quem me perguntou. Não foi o Bruno, foi o Matheus. Matheus, é uma situação bastante semelhante que a gente passa com a cana-de-açúcar. 1 milhão de hectares sofreram com as geadas, não se esqueçam, na última temporada. Agora, o que a gente espera para a próxima temporada? Uma recuperação da nossa moagem, mas ainda distante do que nós precisaríamos, né, moer e ter ali umas cerca de 600 milhões de toneladas, né, na moagem. A gente ainda está distante disso, segundo as consultorias privadas e públicas. A gente teve problemas bastante graves e bastante sérios que nós também vamos carregar para a próxima safra. Então a gente tem toda essa preocupação. E este é um dos fatores também importantes que dá espaço para a continuidade dos preços do açúcar nos mercados internacionais e se refletindo em altas aqui no Brasil também. Inclusive, os preços do açúcar cristal recentemente marcaram recordes aqui no Brasil, segundo informações do CPEA. Eu vou até abrir aqui, deixa eu ver se a gente tem essas informações do açúcar. E a gente já checa também a Bolsa de Nova York, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado sucro energético. Deixa eu ver aqui se a gente tem essa... sim, outra informação importante. O line-up semanal de açúcar do Brasil segue em 1,67 milhão de toneladas de um total de 45 navios, tá? Eu queria saber que se a gente tinha as últimas informações do CPEA, mas elas são já um pouquinho mais antigas do que eu gostaria. Então, eu prefiro me ater aqui às informações mais recentes, né, levantadas pela nossa equipe. E importante lembrar também, o Rabobank vê apenas uma recuperação parcial, por exemplo, né? Uma das consultorias privadas, né, o Banco Rabobank, Banco Internacional, que tem essas perspectivas, e na semana passada trouxe perspectiva para todos os mercados, para o setor sucroenergético, estima, portanto, uma recuperação parcial somente dos nossos canaviais e, naturalmente, da nossa safra de cana-de-açúcar para a temporada 22-23 e, naturalmente, para a produção de etanol e de açúcar, tá? Hoje os preços do açúcar trabalham em alta na Bolsa de Nova York, acompanhando todos esses fundamentos, mas acompanhando também as altas do petróleo, que se dão tanto para o Brent quanto para o WTI nas bolsas internacionais, tá certo? Vamos olhar aqui a Bolsa de Nova York. Que cotações são essas agora, né? O contrato março tem 19 centes mais 92 por libra peso, sobe 1%. O maio, 19 centes mais 67. O julho, 19 centes mais 30. O outubro, 18 centes mais 91, tem uma pequena baixa de 0,2% agora na Bolsa de Nova York. 8 horas, 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma passadinha no mercado pecuário, vamos falar um pouquinho de boi gordo. Bom, essa semana começa com certa estabilidade depois das boas altas que o mercado registrou na semana passada, né? O mercado vem sinalizando um movimento de recuperação, de retomada, e olha só o que diz a Scott Consultoria. Após a cotação do boi gordo subir R$ 24,50 por arroba
na última semana, ao longo da última semana, R$19,50 por arroba na vaca gorda e R$24 por arroba na novilha gorda. Boa parte dos compradores ficaram de fora das compras na última sexta. Vamos ver como é que eles recuperam e retomam os negócios nesta terça-feira. Lembrando, ontem foi feriado no Brasil, os negócios não aconteceram. Assim, a gente já começa a semana com, para mercado paulista, tá? R$292 para o boi gordo, 270 para a vaca gorda, 282 para a novilha gorda. Esses são preços brutos e a prazo. Vamos para o Pará agora. Na região de Paragominas, os compradores ofereceram R$1 a mais por arroba para o boi e R$3 por arroba a mais para as fêmeas na última sexta. Já em Três Lagoas, as indústrias ofereceram R$2 a mais por arroba para o boi gordo, também na última sexta em relação à quinta, e as cotações das fêmeas ficaram estáveis. Vamos ver como é que a semana começa, como é que os negócios serão retomados. 11h30, meio-dia, vamos ter atualização do mercado do boi gordo por aqui, tá certo? Bom, o mercado atacadista da carne bovina com osso. Importante você entender o mercado da carne para entender o mercado do boi gordo. Informações também da Scott Consultoria. Nos últimos dias, as vendas de carne com osso foram relativamente melhores e os ajustes positivos ganharam força. Quando comparadas à semana anterior, as cotações das carcaças subiram R$1,19 por quilo, tá? Já a abertura dos negócios na B3, mercado futuro aqui no Brasil, para você entender como é que as coisas vão caminhar por aqui, tá certo? Vamos lá, olha só. O Rubão dizendo o seguinte: bom dia, já deixei meu like, bora deixar o seu like, pessoal. É isso mesmo, obrigada, viu, Rubão? O seu Antônio também nos mandando bom dia, obrigada, seu Antônio, nos acompanha sempre pelo YouTube. Mercado do suíno internamente, né? Letícia já trouxe aqui algumas informações, olha só. Mercado com preços andando de lado, pequenas altas pontuais, nada de extraordinário, porém custos de produção seguem altos. Os suinocultores aqui no Brasil continuam amargando alguns prejuízos, os custos de produção estão altíssimos, apesar dos recentes reajustes nos preços, tanto da soja quanto do milho. Quando se juntam os dois, a gente ainda está falando de preços historicamente altos, a gente vai ter custos de produção elevados para os granjeiros, tá? E a Letícia complementa: analistas pontuam que essa diferença entre preço e custo só deve melhorar com a baixa dos custos de produção, uma vez que não há horizonte de melhora relevante para os preços dos suínos. Vamos acompanhar, vamos entender, tá bem? O Marcos Ugleu. E o dólar, alguma referência de alta ou baixa para 2022? Marcos, a referência é de extrema volatilidade. A gente está numa polarização política muito nítida, muito clara, muito severa. Hoje de manhã, por exemplo, eu vi 2 jornalistas e comentaristas políticos se engalfinhando no Jornal da Manhã para ver quem estava mais certo, né? Se Bolsonaro ou Lula. Se Bolsonaro, ao não se aliar a líderes mundiais, tem pensamentos completamente controversos aos seus, né? Ou se Lula, que faz trânsito com todo mundo, joga para a torcida internacional, né? Não a nossa. Quem tá mais certo? Então, o que a gente vai ver em 2022? Uma polarização ainda mais intensa quando a gente olha para a política. É ano de eleição presidencial. A gente está definindo alguns temas importantes: precatórios, reforma administrativa, teto dos gastos e tudo mais. Tudo isso gera essa incerteza, né? Então, a incerteza na política, na economia, ela vai ser refletida no dólar, né? Então, na última semana, tivemos o dólar fechando a R$ 5,46, uma alta de quase 1%. Sabemos que essa volatilidade, essa intensa volatilidade, deve seguir até o final deste ano e se repetir em 2022 e ainda mais agressiva por conta da polarização. Por conta das eleições presidenciais, tá? E a Shirley comentando que, de fato, ela vê muita perda na região. Shirley, eu imagino que você esteja falando do café. Me diga de que região você fala, pra gente é importante saber, tá bom? Deixa eu ver se deixei aqui de responder alguma coisa. Olha lá, a Letícia deixou aqui um caminho importante, ó. Menu notícias granjeiros, menu vídeos granjeiros
E ali, Bruno e amigos, vocês vão ter informações todos os dias. Fechamento de mercado de frango e de suíno diariamente. Quinta-feira, a ronda do mercado da suinocultura independente, trabalho exclusivo de Letícia Guimarães. E assim caminhamos por aqui com informações diárias para vocês, tá? O Rogério me pede informações sobre o mercado de reposição. A reposição segue alta, tá, Rogério? Não acompanhou na mesma proporção as baixas do boi gordo e veio aí registrando um movimento de manutenção das suas altas e assim tende a continuar. Agora que os preços do boi gordo voltaram a subir, devemos ver a manutenção ainda dessas altas ou até preços um pouquinho mais elevados. Vamos levar essa sua pergunta para os especialistas, tá bem? Deixa eu ver se a gente passou aqui algum comentário, alguma pergunta que eu não tenha respondido. Bom, vocês sabem, né? A gente vai tentando responder tudo aquilo que é possível, aquilo que a gente não consegue ou que passa aqui pelos meus olhos. Letícia já deixou aqui no meu WhatsApp e a gente vai respondendo vocês ao longo dos dias, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias desta manhã de... quero indicar um outro conteúdo para vocês, pessoal. 2, na verdade. Um deles é da Agrimet, né? A Virgínia fez uma entrevista com a Bárbara Centelhas, que é filha do Paulo Centelhas, falecido esse ano. O Paulo Centelhas, infelizmente, foi vítima da Covid-19. É um grande parceiro deste site, sempre foi, né? E fundou a Agrimet, né? Que é uma das principais consultorias de meteorologia para a agricultura, e o Paulo Centelhas sempre foi um grande parceiro deste site desde a sua fundação. Então a gente lamenta muito não ter mais o Paulo Centelhas no nosso convívio, não só como importante agrometeorologista que era, mas como pessoa, porque o Paulo Centelhas era um grande cara, né? Era um grande brasileiro, era muito querido pelo meio e pelo nosso time também. E a Bárbara Centelhas, ela deu continuidade, está dando continuidade ao trabalho do seu pai. Ela também entende muito, é uma grande entendedora de meteorologia, e a Bárbara é, então, CEO atual da Agrimet e cofundadora da empresa. Deu entrevista à Virgínia, que entrou no ar ontem essa entrevista, e olha só o alerta. Depois de muita irregularidade, principais modelos apontam para a mesma direção, com Laninha impactando o regime chuvoso nos próximos 3 meses. Começa a haver convergência, portanto, nas previsões. Vou deixar esse caminho aqui para vocês, ó. Menu Vídeos Clima, tá? Por que eu deixo isso aqui para vocês? Porque às vezes são informações que saem da página inicial, mas são importantes de vocês recuperarem, né? Então o caminho é simples e fica aqui, ó, disponível para vocês. Menu Vídeos Clima, vão procurar por este título da querida Bárbara Centelhas, tá? Aqui, ó. Agrimet, tá? Vamos falar um pouquinho de clima, antes da gente dar uma olhadinha nas notícias. Previsão da Clima Tempo para esta terça-feira, dia 16 de novembro. Terça-feira com muito sol e calor na região sudeste do Brasil. A madrugada e o amanhecer são um pouco frios, mas o ar esquenta rapidamente com a presença do sol desde cedo. Aqui em Valinhos está um sol que 5 horas da manhã, a hora que eu acordei, parecia meio-dia, senhores. Só a previsão de chuva para uma pequena área no noroeste de Minas, próximo ao Distrito Federal, tá? O sol aparece forte e faz calor à tarde no sul do Brasil, mas com a chegada de uma frente fria, a nebulosidade aumenta e há previsões de pancadas de chuvas com raios a partir da tarde no oeste e sul do Paraná, no centro, oeste e sul de Santa Catarina, no norte e leste do Rio Grande do Sul. Pancadas de chuva a qualquer hora e muitas nuvens no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, tá? O tempo fica instável na maioria das áreas do centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, com muita nebulosidade, muitas pancadas de chuva e raios e períodos com sol, ok? Previsões da Clima Tempo. Já já a gente tem mais informações detalhadas para vocês por aqui no Notícias Agrícolas. A Virgínia vai ouvir os meteorologistas e atualizar a previsão dessa terça-feira para vocês, tá bem? Bom, agora sim podemos dar uma passadinha ali no nosso hall de notícias. Investidores globais devem encerrar 2021 inclinados ao risco. Também puderam. Mercado passa a ver crescimento do PIB em 2022 abaixo de 1%, mostra o Boletim Focus, que já foi divulgado agora. Vamos abrir essa notícia. Importantes estimativas para a nossa economia.
Os especialistas passam a projetar um crescimento econômico de menos de 1% em 2022, ao mesmo tempo em que deram sequência ao aumento nas expectativas para a inflação, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central. O levantamento mostrou que a expectativa para a expansão do PIB no ano que vem caiu pela sexta semana seguida e chegou, portanto, a 0,93%. O cenário para este ano também tem uma pequena piora, com um crescimento estimado agora em 4,88%. Na semana passada, a estimativa era de 4,93%, tá? A projeção para inflação 2021 aumentou pela 32ª semana seguida e o mercado agora vê o IPCA com 9,77%. Semana passada, 9,33%. Para 2022, 4,79% estimada a inflação. Semana passada, 4,63%, tá? Temos ainda a projeção do Focus para a taxa básica de juros, a Selic, ainda estimada em 7,75%, e estimando que termine o ano em 9,25% e o próximo ano em 11%. Tá? A próxima reunião do Banco Central, do Copom, Comitê de Política Monetária, acontece no comecinho do mês que vem, dezembro, tá bem? Essas informações já estão disponíveis também para você aqui no nosso Notícias Agrícolas. Noruega relata gripe aviária em fazenda. Atenção, a Reuters afirma: gripe aviária se espalha na Europa e na Ásia. Atenção, vamos lá. Japão confirma a cepa H5N8 em terceiro surto de gripe aviária no país. Mercado do açúcar e soja já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Alemanha registra mais um surto de peste suína africana em granja de suínos. Conab, iniciado o plantio de algodão para a safra 21-22 em São Paulo. Ações de defesa pressionam índice de Xangai após reunião entre Biden e Xi Jinping. PIB da zona do euro cresce 2,2% no terceiro trimestre, dentro das expectativas do mercado. IGP-10 passa a subir 1,2% em novembro, segundo informações da FGV, que também já estão disponíveis para você por aqui. Embrapa, custo de produção do leite registrou uma alta de 2,67% em outubro e assim deve seguir. Os preços do leite também subiram nos últimos meses, agora tendem a ter uma pequena baixa por conta do aumento da captação, mas quando a gente olha para o mercado leiteiro, a gente vê uma alta nos preços, né? Na média do litro pago ao produtor, mas os altos custos de produção, assim como se dá no suíno, nos granjeiros, na própria pecuária de corte, ela vai sentir esse impacto, essa porrada dos custos de produção, que é um soco na cara, né? Porque realmente está tudo muito alto. Pelo CPEA agora as notas dessa terça-feira. Milho, comprador segue retraído, preços continuam em queda. Soja, semeadura avança, clima favorece, expectativa de uma boa safra. Ovos, exportações atingem o maior volume em 6 meses, olha que boa notícia. Mandioca, preço nominal é o maior em 4 anos. Sempre falo, o preço da mandioca, importante indicador para como caminha a nossa economia, tá? Lição que aprendi com o grande João Batista Olive, nosso mestre e mentor. A Depará fiscalizará áreas de risco para a criação de animais em Mocajuba. Conab promove leilões de milho para o milho balcão amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro. Aí a gente traz para você o resultado do leilão, tá? E vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, né? Para essa terça-feira. No agronegócio, 15 horas, SESEX, pelo Ministério da Economia, trazendo dados da nossa balança comercial. Às 17 horas, o USDA vai trazer a sua perspectiva de gado, laticínios e aves. O DERAL vai atualizar as lavouras paranaenses. A Bolsa de Comércio de Rosário vai trazer o informe de conjuntura econômica e o panorama de mercados para a Argentina. No mercado financeiro, o índice de atividade econômica já disponível para você, o IGP-10 já está disponível no Notícias Agrícolas. No mercado financeiro internacional, nos Estados Unidos, a Agência de Informações de Energia vai divulgar o seu relatório mensal. Importante a gente olhar os dados do etanol e o impacto para o mercado de milho, tá?
O Census Bureau vai reportar as vendas no varejo. O Redbook vai trazer o índice Redbook. Nós temos também o Federal Reserve atualizando a produção industrial, vendas na indústria e a utilização da capacidade instalada. E na parte da tarde a gente tem aí discursos de diversas autoridades financeiras, monetárias também, do FONC, que é o Comitê de Política Monetária deles, tá certo? Lá dos americanos. Bom, 9 horas, 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, o que eu posso atualizá-los? O dólar abre o dia em queda, pequena baixa de 0,04% para valer R$ 5,46 nesta manhã de terça-feira. Vamos ver como é que o mercado se comporta e vamos dar uma olhadinha na B3, se a gente já tem algumas referências ali. Milho. Não, ainda não temos o milho. B3 ainda não abriu, tá, senhores? Os investidores ainda voltando do feriado, né? Terminando de acordar, começando a pensar o que faremos com o nosso dinheiro, não é? E com o seu preço. A gente fala bastante sobre os fundamentos, mas o financeiro não pode ser descartado, né? O financeiro tem que ser acompanhado bem de perto, os especuladores, os investidores, essa movimentação, né? Esse fluxo monetário que é tão importante também para o andamento dos preços, tá certo? Olha só, o Sidney Aparecido. Olá, bom dia, sou o Sidney Aparecido da Reserva Paraná. Sidney, sempre conosco, né, pelo YouTube. Muito obrigada, viu, pela gentileza de estar conosco. E Rubão, obrigada também pela sua gentileza aqui comigo também no YouTube, viu? Pessoal, vamos ficando por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Lembrando que amanhã estaremos ao vivo com a nossa abertura de mercado, direto do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que acontece aqui em Campinas, interior de São Paulo. E a gente te espera para checar as informações, os preços, e ao longo do dia segue a nossa programação para que vocês continuem sendo os produtores mais bem informados deste país, tá certo? A gente está aqui para que você possa ter informações, subsídio de conhecimento, tomar boas decisões e ser o porta-voz de si mesmo, que é o nosso lema aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Uma boa terça-feira para você, boa semana, até amanhã.